começando por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara da Sertã, o excelentíssimo Sr. Pró-Reitor da Universidade Aberta, o reverendíssimo Sr. Padre Superior Provincial da Companhia de Jesus em Portugal, o excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Científica do Congresso, caros conferencistas, caros congressistas, minhas senhoras e meus senhores. Bem-vindos ao Congresso Internacional Repensar Portugal, a Europa e a Globalização, organizado para celebrar os 100 anos do nascimento do Padre Manuel Antunes, pensador maior do século XX português, educador de várias gerações de universitários e pessoas de cultura e espiritualidade, diretor da revista Brutéria e conselheiro extraordinário de alguns importantes protagonistas políticos da construção da nossa democracia fundada na sequência da Revolução dos Escravos de 25 de abril de 1974. Começámos a preparar este congresso de há um ano a esta parte, com o apoio da Câmara Municipal da Sertã, aqui representada pelo seu Presidente, José Paulo Farinha Nunes, terra natal do Padre Manuel Antunes, e com a associação de outras prestigiadas instituições académicas, culturais e científicas nacionais e estrangeiras, de modo a atender ao desejo de muitos que foram alunos, colegas, amigos e conterrâneos deste professor e pensador, para que esta data centenarial, que também assinala o fim da terrível Primeira Guerra Mundial, não passasse despercebida. Empenhámo-nos constituir uma equipa organizadora intergeracional e interdisciplinar na preparação deste evento e de outras iniciativas para realçar este centenário antunesiano e contando, gostava de destacar, com o entusiasmo de um grupo de investigadores mais jovens que, não tendo sido alunos do Padre Manuel Antunes, conhecem e reconhecem o grande valor do seu legado e continuam hoje em dia a revisitá-lo e a buscar nos seus textos saber seguro e chaves de leitura para compreender os problemas e desafios das sociedades odiernas, cada vez mais marcadas pelo fenómeno da globalização. Gostaria de fazer notar que este não é apenas um congresso de saudade, de memória estanque, mas um congresso de atualidade para pensar criticamente os grandes temas, os grandes problemas e os desafios maiores que se agigantam em Portugal, na Europa e no mundo, à espera de rumos novos e menos marcados pela incerteza, tendo como pano de fundo o Padre Manuel Antunes e o seu ideário de construção de uma cultura, de uma ciência e de uma educação humanista para erguer o homem novo. O Padre Manuel Antunes, num célebre texto que escreveu sobre educação como poder em época de crise, descrevia, com o sentido prospectivo de que lhe era característico, descrevia assim o seu tempo dos anos 60 e 70 como tempo de crise, de metamorfose e de incerteza, que o fazia destacar essa época, que é cada vez mais a nossa, como um tempo marcado pela ansiedade, por um horizonte de incerteza que provoca uma instabilidade individual e coletiva no plano emocional, psicológico e até mesmo espiritual. Vale a pena citar 2 trechos do seu texto que muito nos diz sobre o ambiente cultural e mental em que vivemos neste fim da segunda década do terceiro milénio, neste início do século XXI. No nosso contexto histórico, e citamos o Padre Manuel Antunes, que o termo crise designa não implica necessariamente decadência, implica, isso sim, deslocação do seu centro de gravidade de ideias, de crenças, de hábitos, de formas e de estilos de vida, de instituições e de símbolos para um espaço incerto, através de uma viagem incerta, em que haverá certamente perdas, transformações, deteriorações. Semelhante deslocação pode mesmo conduzir ao colapso de toda uma tradição, mas pode constituir também o ponto de partida de uma grande e até completa ou quase completa renovação. No caso presente, encontra-se o mundo sobre o fio da navalha.
Tudo, ou quase tudo, depende do movimento que lhe derem os responsáveis, que somos todos nós. Para o efeito, advogava uma aposta na educação das novas e de todas as gerações, que deveriam e devem estar em formação permanente a fim de estarem preparadas para estes tempos de vertiginosa mudança e metamorfose. Por isso, o Padre Manuel Antunes entendia educação, num sentido mais largo, como toda a aquisição, transmissão, renovação e criação de ideias, de comportamentos, de formas e de símbolos expressivos. Mais sinteticamente, educação é o reflexo e o projeto de uma cultura. Educação e cultura são conceitos que, na realidade, mutuamente se implicam, a ponto de, em algumas línguas, eles serem designados por um só termo. É o caso, por exemplo, do grego antigo, em que um mesmo vocábulo, paideia, significa, a um tempo, educação e cultura. E continua Manuel Antunes: reflexo de uma cultura é a educação, na medida em que, através do seu canal, se transmite todo um legado adquirido de formas, de valores, de sentimentos, de modos de encarar o mundo e a vida, de hábitos, de costumes. Projeto de uma cultura é também a educação, na medida em que, no processo transmitivo, se dão necessariamente modificações por adaptação, correção, supressão, invenção. Nas épocas chamadas estáveis, predomina o momento do reflexo. Nas épocas chamadas críticas, predomina o momento do projeto. Esperamos contribuir com este Congresso para pensarmos, com um olhar crítico, o presente da humanidade e contribuirmos para um novo projeto de cultura e educação que possa garantir um futuro melhor para o nosso país e para a humanidade no seu todo. Nesta sessão de abertura, cabe-me, por fim, agradecer aos estimados conferencistas, especialmente aos que vieram de outros países e de fora de Lisboa, para nos enriquecer com a partilha do seu saber. Cabe-nos agradecer também às instituições que nos apoiaram para a realização material deste evento e deste centenário, em especial à Câmara da Sertã, na pessoa do seu Presidente, José Farinha, e nesta tribuna devo também deixar uma palavra de particular gratidão à Assembleia da República, que nos acolhe nesta magnífica Sala do Senado para inaugurarmos este Congresso. Cumpre-nos agradecer, por fim, às comissões científica e especialmente à organizadora e coordenadora, que trabalharam denodadamente para a realização deste evento e das diversas iniciativas que assinalam o centenário do nascimento do Padre Manuel Antunes. A todos, bem-ajam e bem-vindos ao Congresso Internacional Padre Manuel Antunes, 100 anos. Agora